Recentemente tem surgido várias conversas de governos querendo regular, querendo se envolver no desenvolvimento de Bitcoin ou na pesquisa, ou até o Japão com a possibilidade deles aceitarem isso como uma moeda. E algumas pessoas têm ficado felizes. Olha só, tá uma coisa indo pra frente, tá começando a ser... Não, isso não é bom. Boa parte da ideia de você ter uma moeda digital é ter uma moeda que governos não fazem e que governos não podem influenciar, que eles não podem confiscar, que eles não podem bloquear, que eles não podem impedir. É ter um sistema financeiro, um sistema de trocas que não pode ser invadido pelos estados. A história do dinheiro, eu quero contar isso para vocês, talvez ainda esse ano, não sei, vamos ver como é que organizam-se as coisas aqui. Mas a história do dinheiro é a história de dinheiros começando a funcionar, o governo vai lá, se apropria dele, estatiza, destrói a civilização, ela se recomeça, aí tem um novo sistema monetário, o governo vai lá, pega ele, estoura tudo, e essa é a história da civilização. Aconteceu com o denário romano, aconteceu na Idade Média, aconteceu com quase todas as moedas que surgiram ao longo da Idade Média aí dos anos 1600, 1700, 1800. A história do Banco Central, você tinha um padrão ouro, ele foi apropriado pelo governo, você tinha o Banco Central criado na Inglaterra, que foi um conluio entre o governo inglês e o banco, um dos bancos, né, que depois virou o Banco da Inglaterra, para poder imprimir mais dinheiro para o governo, para ele não precisar, para ele conseguir pagar suas contas. Essa é a história dele. O Banco Central americano foi um conchavo entre bancos para convencer o público e o governo que era necessário sim um banco para proteger, um banco central estatal para proteger um cartel de bancos, e o governo super gostou disso porque daí ele poderia imprimir dinheiro e fazer guerras loucamente. As histórias de várias guerras americanas são isso. Não, sai do padrão ouro, sai dessas moedas super boas e vamos para uma moeda fácil de imprimir, fácil de fazer palhaçada, para a gente poder fazer guerra em paz. Essa é a história do dinheiro. Mas isso aconteceu com o denário romano também. Você tinha o denário romano, que era uma moeda de prata confiável, e daí o imperador começou a reduzir a quantidade de prata na moeda e colocar outras porcarias. Ao ponto em que nem mais o exército aceitava moeda. Ao ponto em que nem o imperador aceitava ser pago na moeda dele, porque ele sabia que aquela moeda era uma puta mentira. Essa é a história do Estado e do dinheiro. Ele quer controlar isso para que, assim como tudo que ele controla, ele possa usar isso para os seus próprios interesses. Mas não é para isso que o dinheiro serve. O dinheiro é para ser um meio de troca entre as pessoas. É o fundamento mais básico de um mercado livre. Dinheiro livre, dinheiro de qualidade, dinheiro difícil de falsificar, que não pode ser impresso insanamente pelo governo. É em parte disso que nasce o movimento da Bitcoin e de várias outras moedas digitais que vieram depois disso. Uma moeda imune ao governo, uma moeda usando criptografia, usando sistemas digitais descentralizados, que não importa o que os estados façam, eles não conseguem destruir. Não tem nenhuma estrutura que você pode bombardear, não tem alguém que você possa prender. Essa coisa existe, esse sistema de trocas existe e ele vai funcionar fora do governo. Se eles tentam regulamentar isso, se eles tentam incorporar isso, se eles tentam taxar, se eles tentam transformar em uma moeda ou usar o sistema... Isso, primeiro, é ruim, porque significa que o Estado está tentando absorver isso para dentro também dele. Significa que vai causar alguma coisa depois. E, em parte, essa crise... não uma crise mundial, mas essa coisa que está vindo agora, esse desastre total de bancos centrais agora... Nos Estados Unidos a taxa é quase zero. Europa, negativo. Japão, negativo. China, uma loucura. Brasil, uma loucura. Tudo isso vem de bancos centrais. Tudo isso vem do sistema de moeda fiduciária. Tudo isso vem de moeda estatal. Tudo que é monopolizado pelo Estado, tudo que é um serviço estatal, é um lixo. A gente sabe disso. Por que você quer que a moeda tenha a mesma qualidade que os correios? Porque essa é a coisa. O real, feito pelo Estado, pelo governo, tem a mesma qualidade que os correios. Esse é o nível de comparação. A ideia de uma moeda digital é uma moeda privada, é uma moeda das pessoas, é uma moeda descentralizada, é uma moeda imune ao Estado. E se o Estado consegue pegar pedaços dela e incorporar, significa que ela precisa evoluir para se afastar do governo, se afastar dessas influências e ser uma moeda de qualidade, com concorrência, com competição. O mercado de moedas digitais começou a existir em 2009, com a Bitcoin. Hoje você tem milhares de moedas. Você tem centenas de moedas indexadas em diferentes bolsas com vários valores diferentes. Já é um mercado de bilhões de dólares. Isso em 5 aninhos, 6 aninhos, vai.
Isso eu tô contando assim, o mercado das outras moedas, que não a Bitcoin. A Ethereum, a Dash, a Doge, o MadeSafe, a Namecoin, Peercoin, o que seja, Litecoin, mano, Dark, aquelas besteiras, sei lá, tem a Headcoin agora, que mais, sabe, essas, tem uma coisa florescendo gigantesca, maravilhosa, com várias variações e todas, cada uma coisa. Tem uma Curecoin, que é uma moeda que parte do valor que você troca vai para ajudar a curar doenças. Isso está acontecendo. O fato que o Estado quer se apropriar disso, quer participar disso, é horrível. É lamentável, é desgracento que eles queiram participar disso. Eles têm que ficar fora. É para isso que moedas digitais existem. E a esperança, o que muitas pessoas estão batalhando, é para que elas sejam tão boas que chegue no ponto que, de fato, o Estado perca a batalha. Que essas moedas se tornem tão boas, tão difusas, tão fáceis, que as pessoas comecem a usar isso, e o sistema financeiro de moeda fiduciária do Estado simplesmente colapse. Isso tem muito mais chance de dar certo do que votar. E é por isso que governos se envolvendo em moedas digitais é um desastre. Não comemorem isso. Tá bom? Por esse vídeo é isso. Eu sei que é um assunto muito complexo e eu quero entrar em mais profundidade, mas isso vai vir ainda esse ano, esperançosamente. Vamos lá, Rafael. Força. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.